Fala crente, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje, livro do Levítico, terceiro livro da Bíblia, Levítico capítulo 26, versículo de número 3, diz assim: se vocês seguirem meus estatutos, guardarem meus mandamentos e os colocarem em prática. Seguir, guardar e praticar. Interessante que aquilo que a gente segue, obviamente, não é nosso, não está em nosso poder. Pode-se estar à distância, ou pode ser uma referência, pode ser um guia, pode ser uma orientação, orientador. Então, seguir os estatutos de Deus é diferente de possuir os estatutos de Deus, é diferente de guardar os estatutos de Deus. É o primeiro passo, é o primeiro caminho. Ter a palavra e os estatutos do Senhor como norteador. Mas não basta seguir. O jovem rico, famoso jovem rico de Mateus capítulo 19, nos ensina claramente isso. Chega para Jesus, abre o diálogo com Jesus e fala, aparentemente interessado em querer ter a vida eterna. Aparentemente, é alguém que segue os estatutos. Jesus fala com ele sobre isso, sobre os mandamentos. Aparentemente, é alguém que até os guarda, que é a segunda orientação aqui de Levítico 26, guardar os mandamentos do Senhor. Mas certamente ele não faz a terceira característica aqui, que é colocar em prática, porque quando Jesus vira para ele, diz uma frase muito profunda: ainda te falta uma coisa. O que nos falta no dia de hoje? Ou o que tem nos faltado durante algum tempo? Qual o vazio dentro do nosso coração? Quando eu digo vazio, não estou falando sobre uma carência necessariamente, uma questão sua sentimental, um sonho não realizado ainda, porque geralmente a gente imagina isso, uma promessa ainda não concretizada, um milagre não realizado. Não. Geralmente a gente correlaciona isso com supostas bênçãos sobre nossas vidas. Não. O faltar alguma coisa, o faltar uma coisa para o jovem rico, o vazio do jovem rico, era a falta de algo que o completaria no conhecimento da intimidade com o verdadeiro Deus. Cada um de nós, e somente nós, podemos saber o que nos falta. Talvez você diga que tem seguido os estatutos do Senhor, e talvez de fato você tenha seguido. Talvez você tenha já avançado de estágio, não apenas segue os estatutos de Deus, mas também guarda os seus mandamentos, estão ali firmes dentro do seu coração. Se alguém te perguntar de repente uma coisa, você sabe de cor responder, citar até versículo bíblico. Porém, todavia, contudo, entretanto, talvez você ainda não os coloque em prática. E o Evangelho é prática. O Evangelho não pode ser considerado ou confundido, melhor dizendo, com um simples ativismo. Então não confunda o fazer e fazer e fazer com o Evangelho. Porém, Evangelho é relacional. Evangelho é prática. E o jovem rico estava muito focado em ter, em possuir. Talvez nós seguimos os estatutos de Deus, guardamos os seus mandamentos, mas não colocamos em prática. Não basta seguir, não basta guardar e não basta praticar. Tem que ser seguir os estatutos de Deus, tem que ser guardar os mandamentos de Deus e tem que colocar em prática a vontade dessa palavra de Deus. Outro problema é que talvez tenhamos guardado no nosso coração aquilo que não é de Deus. E se você guarda no seu coração aquilo que não é de Deus, certamente você colocará em prática aquilo que não é da vontade de Deus. Essa questão ou essas condições são colocadas para que Deus viesse então e cumprisse a sua promessa. Por isso são condicionais. Ele diz se. Ele diz então: eu darei a vocês, versículo 4 de Levítico 26, a chuva no tempo certo. A terra dará os seus produtos e a árvore do campo os seus frutos, enfim. Mas o interessante é seguir os estatutos de Deus, guardar os seus mandamentos e colocar em prática a sua vontade, a sua palavra, os seus mandamentos, não garante para nós uma vida de acordo com a nossa vontade. Eu sigo os estatutos que são de Deus, eu guardo os mandamentos que são de Deus, eu coloco em prática a vontade que é de Deus. E se eu faço tudo isso em relação a Deus, Deus garante dar para nós o sustento no tempo certo. Interessante essa perspectiva de tempo certo, porque é o tempo certo dele. A terra dará então os seus produtos e a árvore do campo os seus frutos. No finalzinho dessa parte inicial sobre bênção, lá no versículo 9 desse capítulo 26, ele diz: então eu me voltarei para vocês e os farei crescer e multiplicar, mantendo com vocês a minha aliança
E vocês então comerão colheitas armazenadas e terão que jogar fora a colheita antiga para poder guardar a nova, de tão abundante que seria a colheita. Colocarei a minha morada no meio de vocês e nunca mais os rejeitarei. Eu caminharei então com vocês, serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei do Egito para que vocês não fossem mais escravos deles. Quebrei os jugos da opressão e fiz vocês andarem de cabeça erguida. Deus nos chama, logicamente, à condição de andar de cabeça erguida, não altivos, não soberbos, não arrogantes, mas de cabeça erguida, entendendo de fato a nossa real identidade nele, entendendo que nós somos nele. Deus então garante que caminhará conosco, será o nosso Deus, fará de nós o seu povo, tirará de nós toda opressão, se voltará para nós, os fará crescer, multiplicar. Mas tudo isso começa no versículo 3. Se vocês seguirem os meus estatutos, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês colocarem em prática a minha palavra, a minha vontade. Jovem, ainda te falta uma coisa, que a gente possa refletir sobre aquilo que nos falta, sobre aquilo que ainda, talvez, de repente, nos impeça de ter essa profunda intimidade com esse Deus que nos perdoa e nos ama incondicionalmente. Amém.